dá like. Tá no papel. E aí? Deixa eu ajeitar aqui. Olha, eu voltei, né? Sexta-feira, vídeo novo. E o que é hoje sobre o vídeo? Já deve estar no título. Se não tiver, eu vou colocar. Que é sobre uma questãozinha, né? Dio versus Diablo. Quem ganha? E primeiramente, como eu peguei a ideia de fazer esse vídeo. Eu tava passando lá pelo Instagram de boa e apareceu o Instagram, que é o Padaria do Polnareff, eu acho que é isso. Que ele posta vídeos sobre... Vídeo não, imagens ou memes sobre Jojo. E, né, tava lá. Se o Jotaro não tivesse derrotado o Dio e o Giorno não tivesse derrotado o Diablo, eles iriam expandir o seu império até se encontrar. E quem ganharia? Bem, esse vídeo vai ser... Vou ter que teorizar muito, até porque a gente nunca teve uma luta direta de Dio versus Diablo. E tipo assim, tem que levar várias coisas, tem que pensar sobre várias coisas. Primeiro, qual forma do Dio a gente poderia estar falando? Até porque durante o Eye of Heaven, eu acho que é isso, o jogo de Jojo, Dio, aparece uma versão do Dio que os caras inventaram lá, né? Caso o Dio tivesse ganhado do Jotaro, seria o Dio Over Heaven, lá com os poderes apelão e tudo mais. Poderia ser isso. Poderia também a gente pegar o Dio que para o tempo por 11 segundos. Já que, se ele bebeu o sangue do Joseph e começou a parar o tempo por 11 segundos, o que aconteceria se ele bebesse o sangue do Jotaro depois de derrotá-lo? Ele poderia parar o tempo por 18, 16 segundos. E seria muito mais forte. Diablo também. Diablo ele tem a flecha Requiem, ele poderia usar vários artefatos como outros usuários de stand para ajudar ele, já que ele é um chefe da máfia muito forte, né? Porém, eu já coloquei aqui as categorias que eu vou usar. Eu vou usar o Dio, que para o tempo por 5 segundos. Quer dizer, né? Ali durante a luta do Jotaro, que é o mais conhecido, mais famosa versão entre aspas. E eu vou usar o Diablo normalmente, né? Que é ele poder apagar o tempo por 5 segundos. E vamos lá. Vale lembrar que stands temporais podem usar o poder, os dois, tipo assim, um pode usar o poder e o outro também pode usar o poder ao mesmo tempo. Já que durante a luta do Giorno contra o Diablo, o Giorno de certa forma usou um poder dentro do tempo apagado, né? E o Jotaro usou o poder dele dentro do tempo parado, lá na luta. Mas enfim, vamos voltar pra luta aqui. Eles só conseguiram usar o poder por causa que eles tinham noção de que estava acontecendo o outro poder. Ou seja, o God Experience Requiem sabia que estava acontecendo o tempo apagado e o Star Platinum não sabia que estava acontecendo o tempo parado. Logo, se um usuário de Sand sabe que tem que o outro está usando algum poder, ele pode usar também ao mesmo tempo. Mas tá, sem mais enrolação, vamos embora. Primeiro, temos que ver os poderes de cada personagem. Dio Brando, ele tem normalmente regeneração por ser um vampiro, imortalidade a quase tudo, menos a energia Ramon, que o Diablo não tem, e a energia do Sol, que o Diablo poderia esperar acontecer. E os raios UV, que mostrou na parte 2 que vampiros são fracos e podem morrer a raios ultravioletas. E também uma força extrema, por ser um vampiro. Diablo, ele também tem uma força extrema, porém apenas pro stand dele. Ele pode apagar o tempo por 5 segundos. Ele pode prever 10 segundos no futuro. Isso dá uma vantagem extrema a ele. E então, vamos ver quem é que ganha, né?
Primeiramente, vamos olhar de dois pontos de vista. Que seria um ponto onde o Dio começa primeiro atacando ou o Diablo começa primeiro atacando. O Dio, ele já foi mostrando algumas vezes. Na verdade, vamos ver. Primeiro, o Dio ele poderia parar o tempo. O tempo parado do Dio é como se fosse um estalo. A gente não percebe, só ele que sabe o que está acontecendo. Então ele poderia parar o tempo, se aproximar do Diablo, dar um soco que ele fez com a mesma coisa com o Kakyoin. Até porque tanto o Diablo quanto o Kakyoin são humanos. Então o soco do Dio poderia facilmente atravessar o Diablo e matar ele instantaneamente. Matou. Outra coisa. E se... Voltando aqui. Porém, e se o Diablo apagasse o tempo antes? O Diablo poderia apagar o tempo e ver quais movimentos o Dio iria fazer. Mas aí que tá. E se... Quer dizer, ele poderia ver quais movimentos o Dio iria fazer. O Dio provavelmente poderia parar o tempo. E o que aconteceria? Se durante um tempo apagado, o Dio parasse o tempo. Até porque, tipo assim, durante o período da linha do tempo, ali, a linha temporal, o Dio ele iria parar o tempo. Ele só não iria saber. Então, tipo assim... É que nem a coisa lá que aconteceu com o Made in Heaven e o Star Platinum. Por mais que o Made in Heaven parasse no tempo, o poder dele ainda estava acontecendo, que era o que? Acelerar o tempo. Então podemos dizer que se o Diablo ele conseguisse apagar o tempo, chegar muito perto do Dio e atacar ele, por mais que pudesse prejudicar o Dio, não iria matá-lo definitivamente, já que ele pode se regenerar. Ele poderia sugar o sangue de uma pessoa por perto para se regenerar, ou colocar o membro de volta, ou só esperar se regenerar e tudo bem. E tem o fator, né, do poder dos dois ser usado ao mesmo tempo. Tipo assim, poderia meio que um cancelasse o outro, entre aspas. Ou seja, o Dio Brando fosse parar o tempo. E o poder de parar o tempo demora mais que o poder de apagar o tempo. Isso foi comprovado sim. E por quê? Bem, durante uma cena, Dio Brando foi falar Zawara to Tokyo Tomata, ou Tomata Tokyo, não me lembro. Ele foi falar The World já pare o tempo. Só que antes de conseguir parar, o Star Platinum não conseguiu dar um soco antes. E isso aí já prejudicou ele bastante. O King Crimson não. O Butcherati, ele foi dar um soco no... Não, o Sticker Finger foi dar um soco no King Crimson, só que ele conseguiu apagar o tempo mais rápido do que o soco do Butcherati. Ou seja, ele foi dar o soco, só que ele falou. Porém, o King Crimson já apagou o tempo e fez lá a ceninha, fazendo lá o cortezinho e tudo mais. Então o poder de apagar o tempo do Diablo é mais rápido que o poder de parar o tempo do Dio. Só que o poder de parar o tempo também é bem poupadinho, né? Então tá, vamos ver aqui. Dio fosse lá falar Zawaru do Tokyo. Aí o Diablo já iria se precaver e iria apagar o tempo. Ele, King Crimson. O que acontece? Acaba que o tempo apagado iria meio que cancelar as memórias do Diablo. Só que o tempo apagado iria passar num... Tipo assim, o tempo parado iria fazer o Diablo meio que teleportar. Já que durante o tempo apagado, ele vai pro destino dele. Tipo assim, ele iria pro destino de 5 segundos depois. Já que ele iria se movimentar no tempo apagado. Só que o tempo parado faz com que o Dio se movimente no... Cara, como eu... É basicamente... Não. Ó. Se o Dio conseguisse parar o tempo antes, o Diablo iria ficar parado. Se ele apagasse o tempo, no momento ali, por mais que ele ficasse parado, o tempo apagado iria passar num instante.
O Dio iria não entender nada, o Diablo poderia atacar. O caraca, tá uma luz aí. Ah, não, ficar mais bonitinho, né? É muito difícil falar sobre quem ganha quando a questão é sobre o The World, o Zawarudo e o King Crimson. Já que um apaga o tempo, ou seja, apaga qualquer ação feita e só deixa o resultado. Já o The World, ele para completamente qualquer ação que está acontecendo. Só que vamos ser sinceros, o Dio iria ganhar 100% por causa do poder vampírico. Por mais que o Diablo conseguisse prever o futuro e tudo mais, se ele, por mais que conseguisse socar o Dio Brando, o Dio só precisaria tentar atacar o Diablo de uma certa forma. Senão iria ficar numa trocação de stand. E se o Dio Brando parasse o tempo, ele poderia arremessar a faca, matar o bicho. Então, pode-se dizer que a vitória vai para Dio Brando com o seu Zawardo. Eu não estou dizendo que aqui o King Crimson é fraco. Estou dizendo que o The World, com os poderes vampíricos do Dio, é mais forte. Sem os poderes vampíricos, seria difícil. Já que tanto um quanto o outro são muito fortes só por causa do stand. Só que o Dio Brando ganha com a vantagem de regeneração por causa dos poderes vampírics. O único jeito do Diablo pudesse ganhar seria esperando o dia amanhecer. Só que tem um pequeno fator, se o Dio Brando fosse lutar, seria de noite, já que ele não é burro à toa para sair no meio do sol. Então, acho que é isso. O Dio Brando sai com a vitória e o Diablo poderia morrer facilmente. Tchau. Se inscreve, ativa o sininho e Padaria do Pão na Ref. É nóis.